Tube Hero X vem lançando pedrada após pedrada, e esse episódio foi a maior pedrada de todas. Simplesmente essa entrada triunfal maravilhosa, este Capitão Pátria branco, e ao mesmo tempo essa personagem que não dava absolutamente merda nenhuma, se tornando uma personagem muito legal. E tudo isso, senhoras e senhores, você vê aqui nesse canalzinho, neste vídeo. Portanto, já vai se inscrevendo, dando like e apertando esse sininho, porque eu estou aqui para te trazer alegria e entretenimento. Portanto, o melhor episódio até agora do anime do ano começa com o Nice, o que se churrascou no primeiro episódio, basicamente sendo induzido pelo chefe dele a ir e churrascar todo mundo que tá fazendo a pesquisazinha que a gente tava vendo antes, porque senão ele ia perder a situação de ser um heróizinho, já que os caras tá pesquisando como resolver a questão do índice de confiança e do medo. É uma pequena ameaça para nosso querido Capitão Pátria Albino ir lá e fazer o massacrezinho dele. E assim, nós voltamos para o final do último episódio, que foi bombástico, minha gente, com o Nice aparecendo querendo matar lá o pai da Loli e também a Nuo, onde a gente vê também, né, a luta do ESOU contra o Ghost Blade. Não, sério, de verdade, velho, eu sei que eu não fiz vídeo nenhum dessa merda, mas pelo amor de Deus, que episódio foi esse, gente? Não tem como eu não falar do melhor episódio, pelo menos até agora, do melhor anime do ano. Não tem como, cara. Eu não dava nada pela Loli, pelos trailers e também pelas coisas que o próprio site de Tube Hero X tem explicando sobre ela. Sim, Tube Hero X tem um site, inclusive, explicando uma porrada de coisa sobre um monte de coisa que ainda não apareceu nem no anime. Eu achava ela muito sem graça. Mas, meu irmão, eu quebrei minha cara bonitinho, porque olha essa luta que está passando na sua frente, dela contra o Nice. Negócio incrível, irmão. E o pior é que é só o começo desse episódio. Mas o problema da Loli é o fato de que ela tá mais apanhando do que qualquer outra coisa, porque ela não tem nenhum poderzinho, ela só tem uma armadura muito maneira. Tirando isso, mais nada. Mas pelo menos desse jeito dá tempo do pai dela e a Nuo conseguirem fugir. É o que a gente acha, pelo menos. Eu digo pelo menos porque eles acabaram encontrando toda a equipe lá de pesquisa morto, espatifado, por causa desses bichos aí que foram produzidos a partir do medo por este cara aqui. Inclusive vale citar que eles já apareceram nos trailers que eu falei lá, dos negócios do site, lutando contra o X, que a gente ainda tem muita coisa pra falar nesse vídeo mais tarde. Mas continuando, começamos uma conversinha entre o dono da empresa que patrocina / controla o Nice e o outro que patrocina / controla a rainha. O Mickey basicamente diz pra esse aqui de vermelho que se ele quisesse, ele poderia pegar e intervir lá na situação toda das ruínas, que a gente já viu que ele interviu, né? Porque desta forma poderia prejudicar a empresa que o Ghost Blade faz parte, que o dono é o cara que matou o filho dele. Enquanto isso, senhoras e senhores, é porrada estancando pra tudo quanto é lado. É a Loli lutando contra o Nice, tomando uma bela de uma surra, e também o Ghost Blade lutando contra o ESOU, que, meu Deus do céu, de verdade, eu confiei em você, seu desgraçado. Eu achava que você ia ser um herói de verdade, mas no fim do dia você é só um psicopata muito maluco, que infelizmente eu não tenho como dizer que é fraco. O ESOU é muito forte, muito mesmo, só pra deixar claro. Porque o próprio Ghost Blade também é muito poderoso, mas ele também não dá conta do cara. Porque, né, ele pode até ser forte, rápido e tal, ter as faquinhas, mas o cara não consegue lidar com um raio, literalmente. Aliás, o Joãozinho tenta até ajudar, mas no fim das contas é ele que provoca a ruína do Ghost Blade que tava lutando lá sozinho contra o ESOU. Porque o ESOU meio que tem um braço mecânico e o outro acertou com a faca o braço mecânico. Então não adiantou de muita coisa e ele foi derrotado com um raio. Mas só pra deixar claro aqui pra quem ainda tem dúvida, este daí é o Yan, o ESOU novo, não o ESOU antigo, tá ligado? E aqui, senhoras e senhores, nesse diálogo extremamente interessante, que a gente vê duas coisas. A primeira é que os heróizinhos lá estão tomando uma bela de porrada do Nice e do ESOU, que são os dois desgraçados, pelo menos esse Nice, porque o Lin é muito gente fina. E também umas coisas bem interessantes sobre o provável vilão final da história toda, que é o Zero, o primeiro herói de todos que acabou se corrompendo, porque ele acabou matando por acidente a pessoa, e aí acabou criando o medo, porque, né, foi ele mais ou menos que criou o medo, e acabou que no fim das contas um monte de gente se uniu contra ele. No próprio PVzinho do primeiro ESOU mostra ele derrotando o tal do Zero, e no fim das contas deu no que deu. Tá todo mundo vivendo aí hoje em dia desse jeito, tentando entender o medo que ele criou, e também tentando entender como é que pode controlar melhor o índice de confiança dos heróis e por aí vai. Enfim, esse psicopata desgramado aqui, ó, tá tentando convencer esse doido aqui com cabeça de caneca pra pegar e culpar este mano aqui de todas as coisas, porque ele é o cara que tá tentando criar o novo Zero. Continuando, temos a Loli conseguindo com a pura estratégia derrubar uma montanha em cima do Nice pra ver se acontece alguma coisa, e dessa forma a Loli vai correndo pra ver o que tinha acontecido com o pai dela e a Nuo, que é a amiga dela. Quando a Loli chega lá, simplesmente
aqueles minions lá do medo, que esse doidinho aí, cabeça de cuia, criou, mataram o pai dela e quase mataram a Nuo se o pai dela não tivesse sacrificado por ela. Sério, de verdade, nesse momento meu respeito pela Loli nasceu. No próprio arco dela, não tinha nada de tão interessante, mas pura, velho, olha esse ódio. Misturado com inclusive do Joãozão, que se transformou lá e, pelo menos até onde a gente acha, meteu uma bela de uma porrada no E-Soul pra ele sair de lá e acontecer essa cena aí, meu irmão. O Nice também chega lá e aí vai trocar porrada com a Loli. É foda demais, só observem. Essa mina aí dando porrada no Nice, pegando e batendo nele com o próprio capacete pra ver se faz alguma coisa, porque né, o capacete neutraliza os poderes dele. Meu irmão, coisa incrível, coisa incrível. Eu não achava que podia ficar mais legal que isso, eu juro que eu não achava. Mas simplesmente surge isto daí. É simplesmente a melhor entrada de um personagem deste ano. Eu tenho certeza que o tanto de edit que vai surgir pela internet isso daí não tá nem escrito, meu parceiro. E foi nesse momento, senhoras e senhores, com essa entrada maravilhosa da Queen, que provavelmente não passava Wi-Fi em ninguém ali, meu irmão. Todo mundo tava paralisado, sem reação, só observando ali, enquanto ela manda esse olhar desgramado. Nossa senhora. E aí, desta forma, com a Queen andando calmamente, como uma verdadeira rainha, né? Indo lá, ela vai até o Joãozão, que tava todo descontrolado, e consegue controlar ele, porque eles meio que se conhecem e são amiguinhos. Então deu tudo certo no fim das contas. E pra confirmar mais ainda que ela é basicamente a pessoa mais poderosa aí, tirando o próprio X, ela remonta tudo, né, com a habilidade dela de controlar tudo na areazinha amarela dela lá, e consegue pegar o Joãozinho que tava lá nos escombros, que inclusive a Ciano da Sorte, que apareceu e encontrou com o ioiô dela. O Joãozinho até fala, né, que ele agora vai treinar junto com a Queen e a Ciano para se tornar mais forte, porque o coitado não fez nada enquanto o Ghost Blade tava lá apanhando contra o E-Soul, sendo que o E-Soul tava lá pra matar justamente ele e o Joãozão. Então, né, o cara tem que treinar um pouquinho. Eu olho pra essa cena da Queen chegando e metendo moral em todo mundo, e penso no seguinte: na próxima temporada, que inclusive vai ter uma segunda temporada de To Be Hero X, já que tem que acontecer um torneio entre todo mundo aí, esses caras tudo vão cair na porrada. Como é que eles vão vencer da Queen? Como? Ela só vai travar todo mundo lá e fim, venci, é isso. Mas também fica a curiosidade de como é que ela vai conseguir derrotar o X. Se é que ela vai derrotar o X, a gente não sabe de nada desse corno. Fica tudo por isso mesmo, pelo menos entre os heróis. Eu acredito que muita gente ali tá morrendo de ódio de um monte de gente. Tipo, provavelmente a Loli deve morrendo de ódio, né, do Nice do Antigo Testamento. E também, algumas pessoas ali devem estar com muita raiva também do E-Soul novo, né. Mas vale citar com os créditos que um monte de coisa aconteceu, sério. Primeiro que a Nuo, que foi a única que sobreviveu dessa história toda, pegou e foi completamente internada. E como ela é filha do Ghost Blade, e ele não pode falar nada, né, ele só deixou lá as flores que ela tanto gostava, e além do mais também deixou a empresa do desgraçado que meteu ele nessa situação aí, né, porque como não sei se vocês lembram, mas no episódio passado, esse desgramado, que é era o chefe do Ghost Blade, traiu ele, porque achava que ele ia trair ele, mas não era isso. De qualquer forma, ele ainda vai ser herói, porque, né, na próxima temporada ele vai lutar contra todo mundo, e a gente já sabe que vai ter essa luta. Outra pessoa que agora virou herói oficialmente é a Loli, que foi pra tal da FOMO, que é a empresa desse mano aqui. Até agora, de todos os donos de empresa, ele é o que se provou ser menos merda. Mas não boto minha mão no fogo pra esse mano aí não. Valendo destaque também para outra coisa, que é o fato de que a Queen junto da Ciano explanaram todas as coisas que aconteceram naquelas ruínas. Justamente por causa disso, todo mundo descobriu a forma furiosa do Joãozão, e agora ele tá vendendo um monte de boneco disso. Mas sobre o X, que simplesmente aparece aí como Clark Kent comprando uma revistinha do Joãozão e do E-Soul, ele dá um estalo de dedos e aparece em outro lugar, e meio que confirma mais ou menos o poder dele, porque volta a ser 3D a história. A gente já tá tão acostumado a ser 2D, que voltar a ser 3D dá até um arrepio, né? Ó, louco, moleque. E sim, a gente não sabe 100% o que é o poder do X, e nem o que ele é, e nem qual é o nome dele, porque o nome dele nem é X. X é o título pro cara que tá em primeiro lugar. No fim das contas, esse mano ninguém sabe de nada, a gente mesmo não sabe de nada, nem pelos PV dele dá pra descobrir alguma coisa. A única coisa que a gente sabe é que ele se transforma quando estala o dedo, e agora a gente descobriu que o poder dele envolve alterar a realidade de algum jeito, coisa que a gente já desconfiava. Mas por conta dele parecer muito Clark Kent, né, depois estalar o dedo e virar um herói, eu acredito que ele seja um alien. Teoria que já tem muito por aí, inclusive. E nem vem achando que isso é o fim do episódio mesmo depois de tanta informação. Não. O fim do episódio é com o próximo protagonista que vai aparecer com os próximos 2 episódios sendo dele, o Dragon Boy, que até onde a gente sabe tem alguma coisa a ver com o Zero, que foi o primeiro herói e primeiro vilão de todos. Ah, inclusive ele também é da mesma empresa do cara que quer ressuscitar o Zero, então vocês já estão vendo que o bagulho vai dar muito errado daqui a pouco, né, minha gente? E é isso daí, meu parceiro, muito obrigado a você que chegou até aqui de coração mesmo, e falou, até a próxima!